Major passou sufoco lá na CPI do DF. Vamos ver juntos aqui. Elas não são um trilho, elas são uma trilha, né? Então, basicamente, ela coloca as situações e o que deve ser feito. E não existia uma situação daquela. Em caso de invasão, manifestante desarmado... O senhor já teve uma invasão antes trabalhando lá? Não, é a primeira invasão. Não, senhor. Tá? Então, isso aí não estava previsto nas regras de engajamento. Realmente, o que eu fiz não estava previsto e aquela situação também não estava prevista, né? As regras de engajamento, elas orientam basicamente a progressividade da força e o uso proporcional, né? Então, a regra de engajamento é importante que ela seja um pouco genérica, né? Porque é impossível prever exatamente o que vai ocorrer em cada situação. Major, o senhor está chegando aqui hoje como a pessoa que facilitou os atos, que apoiou os terroristas, que deu água gelada para terroristas e tudo. Tanto hoje o senhor terá grande oportunidade de esclarecer a verdade, que é esse o objetivo que temos nessa CPI. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer algum esclarecimento antes de iniciarmos as nossas perguntas. Sim, senhor presidente, por favor. Por favor, pode fazer a leitura dos esclarecimentos que o senhor deseja fazer. Senhor presidente Chico Vigilante, senhor relator deputado Hermeto, senhoras e senhores deputados, bom dia. Ingressei no Exército Brasileiro em 2004 e nesses quase 20 anos adquiri a experiência que possibilitou que fosse selecionado pelo gabinete do comandante do Exército a cumprir a missão de proteger a instituição Presidência da República. Agora passo a narrar os acontecimentos do dia 8 de janeiro, esclarecendo, em especial, as imagens divulgadas de forma descontextualizada. Para o dia 8 de janeiro, fui escalado para o serviço de coordenador de segurança de instalações, na sexta-feira, dia 6, o dia útil anterior ao serviço. No dia de seu serviço, o coordenador de segurança de instalações é o oficial responsável pela segurança das instalações dos dois palácios, Planalto e Alvorada, e das duas residências oficiais, Jaburu e Granja do Torto. É uma escala diária e sem participação em planejamentos, ou seja, o coordenador de segurança de instalações é um executor intermediário que recebe e repassa as ordens e atua quando necessário, sempre orientado pelo escalão superior. No dia 8, por volta das 14h45, ouvi as primeiras explosões de bombas. Então, acionei o pelotão de choque do Batalhão da Guarda Presidencial em reforço, o qual já se encontrava no subsolo do estacionamento oeste, para que se preparasse. Concomitantemente, informei ao escalão superior tudo o que ocorria e tomei as medidas previstas e orientadas. É importante frisar que, a partir daquele momento, havia entrado em uma situação de gerenciamento de crises, cujos princípios são conter, isolar e negociar. E o objetivo principal é preservar vidas. Assim, comecei o processo de contenção para evitar que a crise se tornasse ainda maior. Porém, os manifestantes conseguiram avançar e alcançaram as janelas de vidro do Planalto. Retirei meu equipamento, haja vista que entraria sozinho em um ambiente em que não se sabia o teor de animosidade e que haveria chance de ter meu armamento tomado e aquele equipamento ser usado contra a força que eventualmente retomaria o palácio. Assim, retirei também meu paletó e gravata para ter mais mobilidade e entrei no Palácio do Planalto por uma janela quebrada. Passei pelo térreo, pelo segundo piso e logo subi ao terceiro andar, onde fica localizado o gabinete presidencial, centro de gravidade do Palácio do Planalto, ou seja, o local mais importante do prédio. Permaneci no mezanino do terceiro andar, quando ouvi um barulho e observei que a porta do corredor em frente ao gabinete presidencial havia sido arrombada. Entrei e encontrei um cidadão sentado e outra manifestante, sem representarem ameaças iminentes naquele momento. Entrei na copa e, ao abrir a porta, 3 manifestantes bastante exaltados e hostis apareceram, perguntando o que havia naquele local. Respondi que ali não havia nada, somente água. O mais exaltado, então, falou que queria uma garrafa. Em um esforço de acalmar os ânimos e conter aquela crise, evitando maiores danos,
Sob a ótica da razoabilidade, avaliei que deixar que pegassem a água era razoável para que a situação não se inflamasse. Major Natália, temos imagens que mostram que o general Gonçalves Dias esteve no Palácio do Planalto após começar as invasões. Nessas imagens também aparece o senhor, inclusive com uma cena, o senhor serve água aos manifestantes. O senhor já falou disso, mas eu quero perguntar o que o senhor tem a dizer sobre isso. Se esteve, quais medidas o senhor tomou antes da chegada ao local do general Gonçalves Dias? Eu quero, Major Natália, que o senhor explique bastante isso, porque circula no país inteiro, isso tem sido motivo daqueles que não querem que as apurações sejam aprofundadas, de que o senhor é conivente, de que o senhor fez a distribuição da água porque aquele povo estava ali, o senhor ajudando eles. Eu quero que o senhor esclareça isso bastante. O senhor, nesse momento, está falando do país inteiro. Portanto, é o grande momento do senhor esclarecer isso tudo. Pois não, presidente, o general Gonçalves Dias, ele estava vários escalões, vários degraus acima de mim. Então, bom dia, não tinha Diana. contato direto com ele. Seja não sei dizer querida. para o senhor o horário exato que ele chegou. Tá? O horário que eu tive contato com ele, que eu o vi, né, até porque ele não daria ordem direta para mim. Né? Existe toda a cadeia de comando, passando secretário executivo, secretário de coordenação presidencial, né? Então, até chegar ao CSI lá embaixo, tá? Aproximadamente 5 degraus abaixo do ministro. Então, eu não sei dizer para o senhor exatamente o horário que ele chegou. O horário que eu o vi foi após a retomada. Ele estava ali já com o diretor de segurança, com outros integrantes do GSI, né? Nós estávamos fazendo a consolidação da segurança ali na região do mezanino, na região do terceiro andar. Quando eu retorno para a área ali do gabinete, o general Gonçalves Dias já se encontrava ali dentro. Tá? Então, até, se eu puder colocar, por favor, o vídeo número 4, que eu acho que vai... Vídeo número 4, por favor. Se observarem, tá, o horário exato, no canto superior direito, tanto do vídeo 3 quanto do vídeo 4, o vídeo 3 se passa ali provavelmente aproximadamente 16h29. E esse é às 16h30. Então, isso aí foi logo após a retomada. Esse momento, o general Gonçalves Dias, ele entra, retira os últimos manifestantes que tinham se escondido dentro das salas ao fundo, né, dentro do banheiro, e eu ali retorno para verificar que não tivesse mais nenhum manifestante ali dentro daquela região, que era uma área extremamente sensível, né? O centro de gravidade do Palácio do Planalto. Esse pessoal tentaram agredir o senhor? Algumas vezes, sim, senhor. Com alguns questionamentos. Primeiro, o senhor deve ter visto, já percebido, que tem umas teses aqui que vão se desmontando. Eu quero ouvir do senhor algumas opiniões enquanto testemunha que estava lá. O senhor acabou de dizer aqui que foi inocentado dos processos, correto? Pode ir. Sim, senhor. Então, o senhor foi inocentado. Agora, o que não dá para entender é que o senhor foi inocentado de facilitar a entrada, distribuir água. É isso que foi o processo de sindicância, não é? Foi visto que não houve omissão, não houve participação e tampouco qualquer facilitação da entrada. Ótimo, que bom. Porque o senhor foi inocentado dessas acusações que essa turma quer imputar ao general G. Dias. A mesma que o senhor foi inocentado. Para eles vale só uma parte. A outra eles insistem nessa tese que é furada, demonstrada e provada aqui pelo senhor, que foi inocentado dessas acusações. Assim como não tem essa tese de que o senhor ou o G. Dias eram infiltrados do presidente Lula ou do PT. Aliás, se a tese de infiltrados vale, é para o lado de lá. Se tinha infiltrado dentro da ação criminosa, golpista, terrorista do dia 8 de janeiro, os infiltrados são da extrema-direita, ligados ao seu Heleno, ao ex-presidente da República. Há, inclusive, investigações que estão sendo avançadas dos Kid Pretos, pela estratégia que o senhor, inclusive, mencionou, de uma parcela naquele momento das invasões violenta, agressiva e com táticas de operação, inclusive de guerra, aprendidas no Exército e nas Forças Armadas.
Gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, Zé Eduardo. O senhor disse aqui já, mas eu gostaria de reforçar. Você identificou que uma parte dos manifestantes, que nós identificamos não como manifestante, como golpistas, criminosos, vão ser julgados, eram violentos. O senhor confirma que uma parte era violenta? Sim, senhor. E eles entraram no palácio como? O senhor que estava lá como testemunha, foi a porta abriu ou eles quebraram, derrubaram os gradis, quebraram vidraça, usaram de armas para poder invadir o Palácio do Planalto? Eles entraram no perímetro do palácio, rompendo os gradis e fazendo com que a tropa recuasse. E depois, no prédio em si, eles entraram pelas janelas de vidro. Como eles que quebraram as janelas de vidro e entraram pelas janelas de vidro. Eles quebraram as janelas de vidro. O senhor sabe com o que eles quebraram? Com pedras, com pedaços de ferro, com pedaços de pau. Muito bem, então a porta não se abriu, né? Não, como se fosse uma entrada do paraíso. Quebraram as portas e os vidros do palácio de maneira violenta. Estava lá. Foi só o Palácio do Planalto o alvo da violência dos golpistas no dia 8? Não, senhor. Quais outros alvos foram, o senhor conseguiu identificar? Também o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Era de prerrogativa, obrigação do GSI cuidar do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal? Não, senhor. Não. Então teve um ataque orquestrado aos 3 prédios da República, inclusive o Palácio do Planalto, a qual tinha um dever do GSI proteger, é isso? Eu não sei com relação se foi orquestrado, eu sei que o palácio foi atacado. Foi atacado ao mesmo tempo. Sim, senhor. O senhor estava lá, viu que os prédios foram atacados. Pois é, né, Diana? E estudos agora, né, do processo pós o ataque golpista, mostram o estrago que foram feitos, o estrago foi feito nos 3 prédios. A estimativa é que o prejuízo no Palácio do Planalto é de cerca de 4 milhões de reais, no Congresso Nacional de 7 milhões de reais e no Supremo Tribunal Federal de 11 milhões de reais. No Palácio do Planalto até menor, talvez, pelo desempenho do próprio GSI ali, que conseguiu reverter e tinha essa proteção a mais do que os outros 3 prédios. É isso, gente. Vídeo aí do Mídia Ninja.